Voltamos com o programa A Notícia de Frente. Olha, já vou aqui pedir desculpas, não conseguimos fazer leitura das mensagens no bloco anterior, mas nesse aqui não escapa, viu? Já estou aqui separando as mensagens, vou agradecer porque é um recorde, gente. Mas nesse momento vamos continuar falando então das eleições 2022. Você está interessado em saber dos candidatos com os nomes que não estão limpos? É ficha suja que você fala, professor Haroldo, é isso mesmo? Bom, São então os capetinhos distribuindo santinhos. Tem um monte de capetinha distribuindo santinho, né? São aqueles que é cheio de processo para todo lado, entendeu? Então, olha lá, numa boa. Professor, na minha terra a gente fala santo do pau oco. Mas aí tem um monte. Bom, quem vai trazer para a gente esses nomes, então, é a repórter Sêmia Mauad. Vamos com ela. A lista disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral contempla o período de 6 de julho de 2014 a 6 de julho de 2022 e traz informações sobre os gestores que tiveram as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas da União. O candidato ele faz o pedido de registro de sua candidatura e, a partir de então, a Justiça Eleitoral vai verificar se ele não é ficha suja. Aquele candidato que for considerado ficha suja, ele tem um registro indeferido pela Justiça Eleitoral e não pode concorrer. Quem é ficha suja? É quem foi condenado, quem teve as suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas da União ou pelo Tribunal de Contas do Estado, aquele indivíduo que foi gestor, que geriu o recurso público. Ele foi prefeito, ele foi governador, ele foi um secretário e ele fez gastos. Se as suas contas foram rejeitadas e se essa rejeição foi porque ele praticou um ato doloso que configura improbidade administrativa, portanto um ato ilícito grave, isso será analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral e ele pode ter o registro indeferido. As decisões transitadas em julgada, na qual o prazo para recursos terminou, ou que não foram suspensas ou anuladas por decisões judiciais, por exemplo, constam na lista suja. Essas informações são de extrema importância porque contribuem para que a Justiça Eleitoral decida se o candidato ao pleito poderá continuar na disputa nas eleições. O candidato pode ter sido condenado por improbidade administrativa, por exemplo, e essa condenação ter sido confirmada por um tribunal de segunda instância. Um outro candidato pode ser ficha suja porque ele foi condenado por corrupção no âmbito criminal e foi confirmado em segunda instância. Um outro candidato pode ser ficha suja porque ele foi gestor de recurso público e o Tribunal de Contas reprovou as contas dele. Então, a Justiça Eleitoral vai verificar se essa reprovação configura ou não inelegibilidade. Pode ser que configure, pode ser que não configure. A Justiça Eleitoral que vai verificar. Então, cada caso é um caso e a Justiça Eleitoral tem até o dia 12 de setembro para fazer essas análises caso a caso. Para saber mais sobre a lista com o nome dos candidatos, os eleitores podem acessar o próprio site do Tribunal Regional Eleitoral, tre-mt.jus.br. Nós temos uma lista que é pública, que é a lista de quem teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União. Então, você pode entrar no site do TRE e consta lá a lista de autoridades que tiveram as contas rejeitadas. Porque também faz parte do processo democrático a fiscalização dos candidatos por parte da população. A fiscalização por parte da sociedade é primordial para que os sistemas sejam aperfeiçoados e para que, ao fim e ao cabo, nós tenhamos uma sociedade cada vez mais proba, uma sociedade que se preocupa com os valores necessários a que nós tenhamos um futuro melhor para todos nós, cidadãos brasileiros. Bom, professor, o eleitor que vai votar em um ficha suja porque ele quer. A sociedade se preocupa com tudo isso que ele disse, só que o Supremo Tribunal Federal não ajuda. Não ajuda, porque se eu ajudasse, não teria aprovado de forma unânime a condenação só em segunda instância. Você está entendendo? O que tem de processo de gente que é candidato a deputado federal, deputado estadual, a um monte de coisa condenado em primeira instância, e não são poucos, tem um batalhão de gente exatamente nessa situação. Mas a própria justiça não ajuda. Não ajuda, né? Porque a sociedade precisa realmente defender alguns valores importantes. Ela sabe o que é ética, o que é moralidade, o que é candidato probo, candidato que é íntegro, candidato que é honesto, sabe tudo isso. Só que é o seguinte,
Se você coloca alguém que está condenado a 100 anos de prisão na prateleira para o cara votar e ele votar e ser votado, você está sendo conivente com uma situação absurda. Quer dizer, ele já foi condenado na primeira instância, né, muitas vezes colegiado, aquela história toda, não foi só uma cabeça que decidiu, foram várias que decidiram, e a justiça insiste nisso. Aí o que ele faz? Como ele tem muita grana, ele estende isso o máximo possível para prescrever. Ou ele ganha eleição, ele tem imunidade parlamentar, aí muda completamente a história da vida dele. E muitos apostam exatamente nisso. Observem quantos candidatos que foram condenados pela Lava Jato, que são candidatos a deputado estadual, deputado federal, cada qual no seu estado. Então, isso é terrível em nosso país. A gente precisa ter realmente uma justiça mais séria, mais rápida. E os candidatos que ganham eleição, depois os diplomas são cassados. Sim. Entendeu? Porque teve caixa 2, porque teve isso, teve aquilo. Então, tudo isso, a sociedade já está cansada de situações como essa. Nós estamos cansados. Os partidos não fazem, de certa forma, o filtro necessário para colocar à disposição da população pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas íntegras, né? Não estão nem aí. Colocam qualquer um, né? O cara tem 50 processos, não importa, ele não foi transitado julgado ainda, ele pode ser votado, ele pode votar e põe o cara na prateleira. Aí a população, é isso que está, né? O cara acaba votando nesse cara aí. Normalmente as pessoas votam por afinidade. Não é possível que você tenha afinidade por valores. Quais os valores que você gostaria de serem representados na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, no Congresso Nacional? Se o valor é um valor ético, se é um valor moral, você vai escolher no seu candidato exatamente um candidato que tenha esse mesmo alinhamento seu de raciocínio. Seria um contrassenso muito grande, uma irresponsabilidade muito grande, né? Você votar em alguém que pensa diferente de você. Então, o que acontece na maioria das vezes é o seguinte: muitas vezes, por questões pessoais, o cara sabe que o candidato é um bandido, que tem inúmeros processos, mas ele acaba votando nele por um benefício próprio. Sim. Você está entendendo? Porque ele vai empregar a minha filha, porque ele vai me dar uma passagem, porque ele me deu uma dentadura, porque ele vai me dar uma cesta básica. Essa é a realidade. O que é uma tristeza, tá entendendo? Porque você acaba colocando aí pessoas completamente descomprometidas com a sociedade, né? E acabam trazendo danos, como nós já conhecemos aí, gigantes para o erário público, né? Olha, só quem pode mudar todo esse cenário são os nossos próprios legisladores, professor. E aí, daqui a pouquinho, nós vamos falar dos planos de governo. Duvido, Daniel, não consegui ainda tempo para conseguir mergulhar em todas as 12 propostas. Mas não estou acreditando, não, que, por exemplo, nesta questão, nós vamos ter aí prisões após condenação em segunda instância, por exemplo. Será que a gente vai encontrar algum tipo de proposta como esta? Não faz parte da prioridade do Congresso Nacional esse tipo de conteúdo, né? Até porque boa parte dos componentes do Congresso Nacional, dos legisladores, foram atingidos pelo menos por investigações da Lava Jato, né? Grande parte. Então, houve todo um acordão nacional. Exatamente. Vamos lembrar que houve uma desmobilização da força-tarefa da Lava Jato lá atrás, né? Inclusive agora nesse governo e na atual legislatura também. E aí tudo ficou muito mais fácil, tranquilo. Não está na pauta prioritária dos deputados e senadores tentar alterar esse sistema jurídico brasileiro, né, que permite essas idas e vindas, esse amontoado de recursos, né? E aí, segunda, terceira instância, até a pessoa realmente ser punida, vai demorar muito, ou não acontece, como disse o professor, prescreve. O cara desvia R$1 bilhão, então. Aí ele é condenado na primeira instância, tá lá, prova, tudo provando que ele realmente cometeu um crime. Aí vai para a segunda instância, meu amigo, segunda instância, entendeu? É o processo ali no meio de uma pilha de 1000 processos, entendeu? Até o cara acordar com boa vontade, ir lá tirar um para ver, para acompanhar, e vai. O cara é candidato a prefeito, o cara é candidato a deputado estadual, deputado a senador, o cara é tudo que você pode imaginar, até prescrever. E nós tínhamos o instrumento da delação, agora tem um acordo de persecução possível. Exatamente. E tem um detalhe, a hora que o processo do cara começa a subir um degrau para que chegue mais próximo do julgamento, sabe o que acontece? Uma avalanche de advogados muito bem pagos, entendeu? Volta de novo por conta exatamente de recursos. Agora, que país é esse? Não chega nem ao julgamento, porque daí os advogados fazem esse acordo antes lá com o Ministério Público e Justiça para devolver parte do dinheiro.
né? E aí a pessoa já fica tranquila. Gente, olha, eu já disse que vocês são muito inteligentes, adoro ter vocês dois aqui nessa bancada, mas nesse momento aqui eu vou para a minha terceira via, os telespectadores, vamos com as mensagens, então, aqui a terceira elas via chegaram funciona, aqui em né? peso, com certeza, que ela tem vez e voz, viu? Vamos lá, gente. Bom dia. Depois que um presidiário autêntico saiu da cadeia para ser candidato à presidência, temos que mudar o termo ficha suja para a moral encardida. É o Alexandre lá do Araés. Mas a Lava Jato foi cancelada por causa do CEP errado. Isso é o fim. Obrigada, querido. Bom dia, bancada. O ladrão está na lista de ficha limpa? Ou para ele não funciona? Que vergonha, é nojento e asqueroso. Desculpem, é o que eu sinto. Bom dia, eu sou Aparecido de Primavera do Leste. Falando de ficha limpa, por que o Lula é candidato? Alguém pode explicar? Bom, a resposta de cima já explicou, né, Daniel? Não é que houve aí a inocência comprovada, mas por outra questão, o arquivamento, um descondenamento, digamos assim. Vamos lá. Notícia de frente, parabéns ao programa. É uma piada essa história de ficha suja, mais suja do que o ex-presidiário Lula. Hilário, bom dia a todos. Luciana, o Brasil vai voltar a sorrir novamente com o presidente Lula no poder novamente. É o Brás. Bom dia. Depois que um presidiário autêntico saiu da cadeia para ser candidato à presidência, temos que mudar o termo. Ah, não, eu já li, não vou ler de novo, desculpa, gente. Vamos aqui à próxima. Bom dia, bancada. Esta redução dos combustíveis é eleitoreira. Só ganhar voto depois das eleições volta a subir de novo. Temos um presidente de rico, é o Pedroso de Várzea Grande. Existem ainda explicações a serem dadas em relação a essas oscilações dos combustíveis. Quem sabe o economista aqui na bancada pode explicar isso melhor, viu, gente? Dúvida. Vamos tentar, sim, em busca dessa resposta. Bom dia, bancada. Este posto aí demora a repassar os descontos. Tem posto que já está vendendo a gasolina a R$ 4,99 e álcool a R$ 3,45. Com essa redução, aí irá ficar mais barato. Várzea Grande tem os melhores preços. É o Adner Jardim Mariana ajudando você aí a fazer pesquisa, hein, de preço, gente. Bom dia. Professor Haroldo, quem reduziu o preço dos combustíveis foi a Petrobras e não o governo. A Petrobras é autônoma. Eduardo da Morada do Ouro. Tem razão. Bom dia, bancada. O valor dos combustíveis só vai baixar mês que vem. Por quê? Ele reduz o valor de escada para subir de elevador da mesma hora. Quero saber aonde anda a fiscalização para fiscalizar os postos. Olha, essa aqui doeu, hein? A redução vem de escada, Daniel, mas para subir vai de elevador, viu? O Jornal Gazeta assim deu mesmo, essa matéria viu? hoje que realmente vai demorar alguns dias para que seja sentido pelo consumidor esse corte, essa redução nas distribuidoras. Vamos lá, bom dia, Luciana. Combustível vai ficar assim até as eleições, depois vai lá para cima outra vez. Sempre foi assim. Estão pensando na eleição. Abraço, é o Guedinho lá do Industriário. Bom, olá, bom dia, bancada. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Luciana, aquele abraço do presbítero Valteir Silva de Várzea Grande. Vocês estão em minhas orações. Opa, que linda mensagem. Obrigada, querido. Deus o abençoe. Bom dia. Vocês podiam fazer uma matéria aqui em Várzea Grande, nos postos de gasolina. Aqui está bem mais barato que o Cuiabá. Isso incentiva o consumidor vir para abastecer. Moral da história. Mostra a livre concorrência. Os postos que estão mais caros tendem a diminuir seus preços. Olha aqui, vários estão mandando aqui realmente essa diferença de preço, viu? Dos postos de Cuiabá com Várzea Grande. Vale sim uma checagem. Obrigada pela pauta, valiosíssima, viu? Bom dia, professor Haroldo. As fake news não são dos dois lados. O senhor está enganado. As fake news ou é de um lado? O senhor sabe bem disso? Não, dos dois lados. Dos dois lados. Eu pelo menos peguei. Ou dos três lados, eu diria.
Sei lá, entendeu? Só sei que... Ou de todos os lados, porque nós temos aí todos os candidatos já, nós temos eleitores que são torcedores, professor. Então, a gente, infelizmente, caiu numa rede de fake news. Gente, a desinformação, ela é muito prejudicial. E eu sei que essas eleições, elas serão ditadas, sim, professor, infelizmente, por notícias você pegar enganosas. um vídeo daquele, por exemplo, com 5.4K, entendeu? De visualização. Olha, gente, milhares de pessoas já viram e já curtiram, né? Com um coraçãozinho lá no TikTok. Já fez o estrago. Já fez o estrago, já foi. Olha só, falando em já foi, eu vou aqui continuar rapidinho, viu? Em respeito a você. Bom dia, Luciana, Haroldo e Daniel, a grande bancada. Lula está tão sujo, tão sem moral, tão rejeitado, que ele não tem condições de se expor nem onde ele julgava ser seu reduto de origem, pois tamanha foi a traição com o povo que não há ambiente controlado que impeça de o confrontarem e escorraçarem. Lula não tem mais condições moral para nada nesse país. O povo acordou. É o Pedro do Tijucal. Olha isso aqui, Daniel, para você olhando para a chipa aqui do telespectador. Nossa, que vontade, hein, gente? Olha, tem um recado aí, olha. Bom dia, Luciana, bom dia. Vambora comer bolinho de polvilho assistindo a notícia de frente. Sou fã do professor Haroldo. Aqui é a Valesca Dorileu de Rondonópolis. Obrigado, Valesca. Amei. Ela é fã do professor, mas colocou a foto do Daniel aqui e me convidou para comer o bolinho. Só você. Então, tá bom. Obrigada, viu, gente? Vamos lá. Mais mensagens, são muitas. Bom dia, bancada. Minha opinião sobre a eleição. O povo está sem terceira via, qualquer um dos dois, o Brasil vai ficar ruim. É o Sebastião, do Dr. Fábio 2. Olha, essa mensagem, gente, deixa bem claro que nós estamos vivendo uma polarização. Quantas mensagens recebemos aqui criticando Lula, outras criticam Bolsonaro, outras elogiam Lula e outras elogiam Bolsonaro. E a terceira via apareceu só agora. Tá vendo só? A terceira via tá pequenininha mesmo, viu? Isso mostra muito bem esse cenário de polarização. Obrigada, viu, ao Sebastião do Dr. Fábio. Bom dia, bancada. Infelizmente existe essa polarização entre Lula e Bolsonaro, que é extremamente maléfica para a nação e faz com que o eleitor faça o famoso voto útil e vote contra aquele que ele não gosta e não avalie de verdade os candidatos. Ontem assisti o Ciro Gomes no programa Roda Viva e, apesar de ser antipático a ele, achei o mesmo infinitamente superior aos dois primeiros colocados. Sou Leandro, do bairro Dom Aquino, mais cuiabano, dos bairros daqui de Cuiabá. É aquela máxima, todos concordam, Ciro é inteligente, inteligentíssimo, articulado, mas, professor, é a sua avaliação também dele ser bastante inflamado. Você tem uma ideia? Ontem chegou ao ponto de... Ele deu a seguinte declaração, já que os dois não querem fazer debate, entendeu? Eu faço debate comigo mesmo, eu critico eu mesmo. Ele coloca o espelho na frente dele e debate ele com ele mesmo. Você está entendendo? Não, eu critico eu mesmo, entendeu? Sabe? Mas eu preciso fazer debate, É muito esperado que num debate com todos o Ciro vá se destacar, realmente. Com certeza, não há dúvidas disso. Bom, gente, olha só, você viu abrir um espaço maior para as mensagens, muitas outras chegando aqui, continue mandando, vou conseguir trazer mais ainda na edição de hoje, porque agora a gente vai para um tema ainda muito importante das eleições 2022. Qual tema é esse? Plano de governo, porque ontem os candidatos à presidência da República, claro que registraram os planos. São 12 candidatos. Então, a gente não vai poder aqui mostrar, verticalizar a proposta dos 12, mas a gente pode dar uma pincelada aí, né, professor e Daniel, falar um pouquinho das propostas dos 4 principais presidenciáveis. Então, chegando aí para a gente, vou destacar aqui que a saúde, segurança, educação, é claro que mobilidade urbana também foram a tônica de todos os candidatos. Vou começar aqui trazendo, claro, do presidente da República, Jair Bolsonaro. O plano do atual presidente tem 48 páginas e ganhou o título Pelo Bem do Brasil. Nas primeiras páginas, Bolsonaro apresenta valores centrais do plano de governo. Em seguida, compromete-se com 6 eixos estratégicos: economia, tecnologia e inovação, saúde, educação e social, segurança e defesa, infraestrutura logística, sustentabilidade ambiental e governança
e geopolítica. Vamos agora, gente, dar um destaque aqui para o plano de governo de Lula. Olha só, o plano da chapa do ex-presidente tem 21 páginas e cita como principal compromisso a reconstrução do país diante da crise econômica. Entre as propostas está o comprometimento com a democracia, soberania e paz, com o desenvolvimento econômico e estabilidade, com o combate à pobreza, com a educação, com a inflação de um sistema nacional de cultura e a ampliação dos programas de moradia. Nesse momento aqui, vamos nos ater um pouquinho sobre esses dois principais planos. Depois a gente pode trazer da Simone Tebet e também de Ciro. Olha, todos os 12 praticamente trouxeram um elemento parecido em relação à economia no que tange à reforma tributária. Nós falamos aqui sobre a reforma tributária, mas de acordo com algumas análises já dos principais planos, Daniel e professor, está faltando, Daniel, como fazer? Porque não adianta você apenas ser superficial num plano de governo e falar da reforma tributária, por exemplo, mas sem trazer todos os mecanismos, os elementos para se chegar a uma reforma tributária. Olha só uma das fragilidades. A gente fala muito do imposto de renda, porque, claro, abrange hoje praticamente todos aqueles que têm renda, que têm carteira assinada, né? Porque está todo mundo pagando imposto de renda, até o mais pobre. Mas aí não tem realmente uma nova faixa de corte, Daniel. Eu destaquei essa fragilidade, mas você, por favor, pode trazer aí alguns memorandos que você deve ter feito. Só lembrando que essa questão das reformas que são necessárias para que o país se desenvolva, reforma política também, a reforma tributária principalmente, constam no plano dos governos já há algum tempo, já há muito tempo, na verdade, né? No atual mandato também, né? Estava ali na mesa do Paulo Guedes, tudo previsto e como prioridade a reforma tributária, porque é o que esse sistema de cobrança de imposto no país é o que puxa para baixo a questão nacional, né? E é injusto, né? Injusto para o empresário, injusto para o consumidor, para o cidadão comum, porque paga muito imposto, é muito complexo, às vezes a gente paga imposto que não sabe para onde que vai e que de forma isso vai beneficiar a coletividade. Esse eu acho que é a prioridade nacional, né? Simplificar o sistema tributário nacional, mas é muito difícil disso sair do papel. Tá aí, nós estamos encerrando mais um mandato da Presidência da República, os anteriores também não conseguiram, começou em 2018, esse atual já está acabando e essa reforma não saiu, né? Tem toda essa questão de negociar com a Câmara e com o Senado, mesmo que estejam todos caminhando politicamente, né, no mesmo rumo, né, o governo federal com o Centrão, com o Congresso Nacional, mas mesmo assim essas grandes reformas estruturais do país não saem do papel. Isso é um grande mistério, né? Porque não é um mistério, mas mexe muito em muitos interesses, principalmente da camada mais alta da elite do empresariado brasileiro, né? Eu acho que os presidenciáveis têm que, de forma mais clara, mostrar de que forma vão fazer isso, né? De que forma vão enfrentar as reformas e como vão colocá-las para votação e para que sejam e passam a valer aqui no país, né? Isso ficou de lado. Agora, esses planos de governo estão muito no plano geral, superficial, não é algo muito mais aprofundado. Eu também vou me debruçar para ler item por item, né, de cada um deles, mas com algumas variações eles priorizam a questão econômica no país, o social também, a infraestrutura, as obras, mas eu acho que as grandes reformas têm que ser colocada na primeira prateleira em prioridade máxima aqui no país, que é tão difícil de sair do papel. Professor, olha só, como o Daniel colocou, a gente vai se debruçar ainda nos planos de governo, né? São recentes, a gente não conseguiu ainda memorizar e ter uma real dimensão de cada uma das propostas, né? Mas olha só, algo é muito importante. Daniel já trouxe a tônica econômica, né, composta em todos os planos, e se tratando de Lula e Bolsonaro, a gente tem já uma leitura dinâmica ou ainda não é possível fazer o fato de que, vamos colocar, Bolsonaro está se comunicando mais nesse momento com a pauta econômica, com a pujança, ou seja, para os mais abastados, para os mais ricos, e Lula para os mais
pobres, falando no combate à pobreza, falando da moradia e outros elementos que conotam realmente esse empenho social. O senhor acredita que tem esse distanciamento, essa tônica entre os planos, ou o senhor acha que está tudo junto e misturado, é a mesma coisa? Está tudo junto e misturado. O governo federal está apostando exatamente na dualidade entre bem e mal, né? Observem a estratégia do presidente Jair Bolsonaro, já de cara com o nome do seu plano de governo. Bem para o Brasil. O bem no sentido de uma qualidade de excelência ética. Ou seja, se ele propõe algo moralmente positivo, tudo que é fora disso, ou qualquer outro plano de governo que não seja isso, é moralmente negativo. Então ele vai apostar exatamente nessa situação política para poder separar, né, o que o governo federal, o que ele pensa, o que o grupo de direita acredita ser moralmente correto, contra aquilo que é moralmente negativo e incorreto, ou seja, da esquerda. Esse é o pensamento estratégico da campanha do presidente Jair Bolsonaro. O plano de governo é praticamente mais do mesmo, né? Se você pegar exatamente o plano de governo que foi apresentado lá atrás por conta do presidente Jair Bolsonaro, eu não tive acesso a todos os planos de governo, mas é praticamente a mesma coisa. As grandes reformas, como bem disse o Daniel P.T. Gil, elas precisam ser feitas. Reforma trabalhista, revisadas, tributária, que eu já disse por várias vezes que é absolutamente desigual e injusta em nosso país, né? Onde você tributa pelo consumo e deveria ser pela propriedade, quem tem mais paga mais imposto, quem tem menos paga menos, não dá para as pessoas mais ricas pagarem o mesmo imposto das pessoas mais pobres num quilo de feijão, né? Então tudo isso precisa ser revisado e depende do Congresso Nacional, mas volto a ressaltar, a principal reforma que nós precisamos em nosso país é a reforma de privilégios. Se nós não fizermos essa reforma, e quem tem a caneta na mão é o Congresso Nacional, tá? Privilégios mesmo, nos poderes principalmente, desde lá de cima, Supremo Tribunal Federal. Essa reforma tem um impacto direto na sociedade. É preciso que os poderes passem a, de certa forma, funcionar com mais retidão, dando para que possam ser admirados perante a sociedade, perante os trabalhadores que passam muita dificuldade e ganham muito pouco. Não dá para você ter, por exemplo, um aumento desse recente de 36 mil para 46 mil reais para ministro, né? Pessoas que absolutamente não precisam de absolutamente nada, considerando a quantidade de penduricários, a quantidade de auxílios que eles recebem. Isso tudo está alastrado no Brasil. É no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Poder Executivo. Se nós não fizermos essa reforma, nós não vamos diminuir a desigualdade nunca desse país. Eu tenho certeza que essa reforma faria uma grande diferença nesse país e melhoraria o país em todos os sentidos, pelo menos com relação à desigualdade social. Então, eu acho que os próximos candidatos têm que deixar exatamente claro quais são as suas intenções, no papel pelo menos, né? Para 2023 em diante e, de certa forma, convencer como vão colocar isso em prática. Porque muitas vezes o plano ele é viável, mas não é praticável, né? Ele tem dificuldade de ser praticado por conta de uma série de fatores, dentre eles a própria aprovação dentro do Congresso Nacional, Senado e por aí vai. Muitas vezes o político tem até uma boa intenção, mas ele é incapaz de colocar aquilo em prática, né? Por conta do sistema em si. Então, eu acredito que nos próximos dias nós teremos a oportunidade de conhecer mais em detalhes os planos de governo e assim tecer melhores comentários. Obrigada, professor Haroldo. Olha, já vou colocar aqui, gente, um recorte de mensagens de novo. E tem alguns telespectadores estranhando, brigando comigo, achando que eu estou lendo mensagem só contra Lula. Mas é porque foi esse volume que chegou, tá? Então, nesse momento aqui, já li algumas reclamações. Vou trazer aqui em público, viu? Porque eu não tenho que esconder nada. Aqui não tem essa polarização, não. Eu mostro o que é bom do Lula, o que é ruim do Lula e também a mesma situação se tratando do presidente Bolsonaro. Viu? Daqui a pouquinho eu vou colocar mais mensagens. Nós estamos falando dos planos de governo e ainda faltam 2 planos. Ciro Gomes, vamos lá, do PDT. O plano de Ciro Gomes, a presidência, tem 26 páginas e começa com análise do cenário econômico do país, com sugestões para a retomada do crescimento. O pedetista destaca como principais propostas o investimento em ciência, redução da informalidade, melhoria dos serviços de saúde, redução da pobreza,
ampliação dos serviços básicos como água tratada, redução do desmatamento e garantia de respeito aos direitos humanos. Olha, de acordo aqui com o portal R7, nós temos ainda a Simone Tebet do MDB, porque ela está pontuando nas pesquisas, então por isso que nós estamos trazendo agora a Simone Tebet. Segundo o portal, ela ainda não divulgou o plano de governo na plataforma do TSE. A candidata do MDB promete dar transparência às chamadas emendas do relator, o orçamento secreto, criar uma poupança para trabalhadores informais, algo parecido com o fundo de garantia do tempo de serviço, e implementar completamente a reforma do ensino médio. Vou começar pela última que a gente acabou de destacar aqui, porque você estranha, mas é isso mesmo a proposta que ela vai apresentar, viu? Tornar o trabalhador informal como tendo aí benefícios previdenciários, uma poupancinha, pelo menos, Daniel. Não sei se eu posso chamar ainda de algo que se aproxime da Previdência, mas não sei como, ela não externou, talvez, de que forma ela faria isso, professor. De onde que ela vai tirar o recurso? Cobertor curto, se ela tirar de um lado de uma pasta, vai sobrar do outro. Já se choca vai com o que o Ciro outro. Gomes... Talvez ela tiraria das emendas, talvez propõe. Tiraria das emendas do relator, do orçamento secreto, porque ela está criticando também contrapartida, professor. Sim, o raciocínio é esse do Daniel aí. Sim, sim. Né? O Ciro quer tirar o país da informalidade, que é um Brasil informal mesmo, esse raciocínio. Né? A grande maioria dos nossos trabalhadores estão na informalidade e não tem toda essa cobertura trabalhista de direitos. Né? Já a Simone Tebet vai para um lado diferente, tenta estabelecer, reconhecer que o Brasil é feito de informais, grande parte, e tenta dar um fundo de garantia para esses trabalhadores informais. Já o Ciro Gomes tenta tirar o pessoal da informalidade, formalizar os empregos, que acho que é a saída mais correta. Eu também. Muito bem, senhores. Bom, e do Ciro Gomes, nós sabemos a tônica da pauta econômica. Isso não é segredo para ninguém, né, professor? Ah, sim. Ele dos três, aí, dos quatro, enfim, todos. Dos 12, são 12, mas os 4 são 12. Né? Enfim, ele, sem dúvida alguma, é o mais preparado para debates, né? É o que tem o melhor conhecimento do ponto de vista econômico do país. Eu já disse isso claramente em todas as minhas abordagens, mas não sei se ele realmente tem. Pela entrevista de ontem eu percebi. Imagine ele numa mesa, né, sentado com diplomatas, né, num impasse internacional. O que pode virar, você está entendendo? Esse destempero do Ciro em situações como essa. Então eu tenho um certo receio, eu fico meio, né, com os 2 pés atrás com relação ao Ciro Gomes. Mas, enfim, é importante que nós tivéssemos realmente os debates para conhecermos melhor as propostas dos candidatos. Mas eu acho que nós teremos, viu, Daniel? Não é possível que o Lula e o Bolsonaro recusem, ou de certa forma não queiram participar dos debates, porque eu acho que é um instrumento democrático importantíssimo, né, e limpo para você ver os candidatos. Especialmente o Bolsonaro, que é o nosso presidente há 4 anos, nós não sabemos como ele como ele se apresentaria no debate, que ele nunca foi. Então, é importantíssimo que o atual presidente do país participe dos debates, até para se mostrar como ele se comporta, né, sendo ali instigado, provocado, né, e tendo que debater ideias. Né? A gente espera muito. Se tem equilíbrio para isso também, né? Sob pressão. Sob pressão. Falou aqui do Ciro, mas também tem o Bolsonaro que destempera. Rapidinho. Nossa. Perfeito, senhores. Olha aqui, eu estou debruçada na minha terceira via. Olha, eu vou aqui abrir então espaço novamente para as mensagens chegando aí na sua tela. Vamos embora, que tem bronca aqui para todo mundo, hein? Esse Ciro Gomes só conversa fiado. Se ele está lá há mais de 40 anos, não fez nada, vai fazer agora? É só mentira dele. Bom dia, notícia de frente. Agora, Mato Grosso terá uma governadora do povo mato-grossense e na certeza que os funcionários públicos não sofrerão mais. Chega de sofrimento, é hora da mudança, é hora da governadora Márcia Pinheiro. No próximo bloco a gente vai falar, viu, gente, sobre o governo de Mato Grosso. Bom dia, sou do Jardim Industriário 2 em Cuiabá. Professor Haroldo, o senhor realmente acredita que o presidente Jair Bolsonaro é ético e que trabalhou muito pelo bem do povo brasileiro, ricos e pobres? Eu não respondo por ética de ninguém. Quero deixar bem claro isso. Ética é algo absolutamente de foro íntimo, né?
Quando a ética, quando você desvela a sua atitude em sociedade, já não é mais ética. Aí já é política, porque o objeto da política são as relações. Então, eu nunca vou, de certa forma, julgar alguém sob o ponto de vista ético, dizer, porque ele é antiético, porque é imoral, nada disso, né? Eu posso discordar de alguns comportamentos, né? Mas vai entender se ele realmente acredita naquilo que ele está defendendo? Quer dizer, é difícil, né? Ok, Paciência. professora, obrigada. Vamos lá, continuando com as mensagens. Fico a pensar, o que o pobre que está passando dificuldades e defendendo Bolsonaro tem na cabeça? É o Júnior Ferreira de Rondonópolis. Esse presidente é o melhor que o Brasil já teve. O povo não vê o que ele faz, porque a mídia não divulga. E quem não conhece nem a Serra de Cuiabá fica falando borracha. Bom dia, só há duas vias, o precipício da esquerda que estamos vendo nos países vizinhos e a direita, capitalismo e liberdade. É o Lucas de Rondonópolis. Bom dia, aqui é o Wellington de Rondonópolis. Esse governo Bolsonaro é uma piada. Ele prometeu tantas coisas e não fez nada. Com o Bolsonaro, o Brasil vai afundar de vez. Bom dia, bancada. Aqui é o Domingos do Mapim de Várzea Grande. Sobre a política, diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Bom dia, é estranho e chega a ser hilário um ladrão fazer um plano de governo falando em economia. O jeito é rir para não chorar. Professor Haroldo, sou sua fã. Olha! Bom dia! 2 hoje, você viu? Tudo em Rondonópolis, olha que beleza. O pessoal de Rondonópolis está Opa, audiência, bombando. Um abraço ao pessoal de Rondonópolis aí, faz tempo que eu não vou a Rondonópolis. Eu também. Bom dia, só do município de Castanheiras, Rondônia, esse Lula ladrão acabou com o nosso país. O Bolsonaro, ele é o melhor presidente. Até auxílio ele deu para esse povo. Luciana, o Bolsonaro falando em tecnologia e meio ambiente, esses dois setores de seu governo ficaram às moscas. A Amazônia sendo dizimada, tirou o dinheiro da tecnologia todos os anos de seu mandato. Mais dois faces por olha, aí. a participação de Rondonópolis, olha que beleza, É hein? o Sebastião Fazer um também programa de lá, hein? Rondonópolis. Olha que beleza. Tá, gente, parabéns. olha só, a nossa editora aqui está falando para mim, intervalo, eu aqui querendo ler mais mensagens, mas contraria olha, ela, se der tempo no próximo bloco a gente traz Leonina. mais, viu? Vamos para o intervalo então. Vamos embora.